Cuidados pandémicos. Olá, boa noite. Hoje é dia 16 de Abril, Dia Mundial da Voz. O silêncio interior foi propositado. Serve apenas para demonstrar que nada seria igual se não tivéssemos voz. E porque não nos agrada o silêncio, vamos passar sem demoras ao que nos traz aqui. Boa noite, Helena. Boa noite, Jacinto. Boa noite, Rui. Boa noite. Olá, Helena, boa noite, Pedro, boa noite também ao Rui. E de facto, há alturas em que, mesmo no Dia Mundial da Voz, eu preferia não ter que usar a voz para o que se segue, porque me aborrece, confesso. Vamos começar, e vou começar já pela única parte boa, porque depois vou às outras que eu acho menos boas, e vamos começar pela única notícia boa que nós temos no dia de hoje, e diz respeito aos casos recuperados, em que tivemos um aumento significativo, 28,7% de casos recuperados, 110 pessoas, um total de 493. Depois saltamos para os números que uns dirão que são normais, outros dirão que são menos bons, são aquilo que são. Total de casos confirmados em todo o território nacional, 18.841, um aumento de 4% em relação ao dia de ontem. Foram mais 750 casos confirmados de pessoas infectadas com a Covid-19. Também os óbitos tiveram um aumento de 5%, mais 30 óbitos durante o dia de ontem, até à meia-noite de ontem, o que coloca a taxa de mortalidade nos 3,34%. Vamos fazer aqui, novamente, aquela ressalva e dar um saltinho até à região norte. A região norte teve um aumento ligeiramente superior à média nacional, foi 4,5%, subiram 486 casos, passaram a ter 11.237, e nos casos mortais, um pouco abaixo da média nacional, 4,7%, 16 casos registados. De referir que a região norte tem quase 60% dos casos em território nacional, são 59,6%. A região norte significa, como nós ontem falámos, perto de 37% da população portuguesa. Portanto, o número é um número que impressiona e não impressiona, infelizmente, pela positiva. No que diz respeito à caracterização demográfica dos casos confirmados, não há alterações significativas. Aliás, esta divisão mantém-se mais ou menos igual nos últimos dias. Fazemos só uma chamada de atenção, é que os casos confirmados em pacientes com mais de 80 anos são, à data de hoje, 15,06% dos casos. Um total de 2.837 casos confirmados em pacientes com mais de 80 anos. No que se respeita a óbitos, temos que nas faixas etárias de mais de 70 anos estão 86,49% dos óbitos registados, e que a taxa de mortalidade na faixa etária de mais de 80 anos é de 14,6%. Portanto, números redondos, 15 em cada 100 acabam por falecer. Recordamos, estão em situação de infectados 2.837. Depois vamos ao relatório de situação, mas o que diz respeito à caracterização clínica dos casos confirmados, e hoje temos 1.302 casos internados, dos quais 229 em UCI. Nós temos feito um exercício todos os dias, e esse exercício, enfim, que vem no seguimento também daquilo que outro dia falámos, que era a opinião do Dr. Filipe Frois, que temos que olhar para os casos internados em UCI, olhando também para os óbitos. Ele é menos conservador que nós fazemos essas contas utilizando apenas 80% dos óbitos. E isso significa, fazendo essa consideração de que 80% das pessoas que morreram saíram dos casos internados de UCI, que temos, à data de hoje, um aumento de 25,8% de casos em UCI e de 10,9% em casos internados normais, chamemos-lhe assim. E depois vamos dar um salto à Amadora. E na Amadora, os números dizem-nos que as coisas não estão bonitas. Vamos eventualmente perceber um pouco melhor estes números, mas para já temos um aumento de 17% de casos confirmados em relação aos números que tínhamos ontem. Ontem tínhamos 175 casos, hoje temos 205.
O aumento, como eu referi na Amadora, é de 17%, o aumento na área metropolitana de Lisboa é de 4%. Nós andámos durante muito tempo com aumentos que se situavam entre metade e em linha com a área metropolitana de Lisboa. Hoje a coisa correu menos bem. No que diz respeito à taxa de casos infectados por cada 1.000 habitantes, a Amadora tem hoje 1,13, tinha à data de ontem 0,9. A média da área metropolitana de Lisboa é de 1,1. Fazendo aqui só a comparação com Lisboa, é uma situação um pouco pior, porque tem 1,96, números redondos 2, por cada 1.000 habitantes. A Amadora, em termos da área metropolitana de Lisboa, tem 6,4% dos casos confirmados na referida área e, curiosamente, temos também 6,4% da população da área metropolitana de Lisboa. Os números de hoje colocam a Amadora nos 3 lugares de topo com mais casos por cada 1.000 habitantes. Primeiro é Lisboa com 1,96, a seguir Cascais com 1,29 e em terceira a Amadora com 1,13, e esperando nós que estes números se revertam com brevidade. Os casos confirmados na área metropolitana de Lisboa significam 16,85% dos casos totais a nível nacional e a Amadora já tem 1% dos casos a nível nacional. Antes de falarmos dos casos em relação à densidade populacional, íamos já ver se pudéssemos ver aquele gráfico da linha de crescimento, que durante muitos dias, felizmente, andámos aqui a falar da Amadora como uma linha de crescimento muito linear, muito sustentada, muito vagarosa. Depois tivemos em 3 dias com um salto mais significativo e pronto, e temos aqui o dia de hoje que nos traga um pouco esta linha com um salto maior com os 30 casos que foram registados hoje. Para terminar, o exercício que nós temos feito todos os dias, que é comparar aquilo que é a densidade populacional da Amadora e comparamos com Lisboa. Recordamos que Lisboa tem 5.000 habitantes por quilómetro quadrado, a Amadora tem 7.500 habitantes por quilómetro quadrado, e, portanto, 50% mais de habitantes por cada quilómetro quadrado. Lisboa tem, por cada quilómetro quadrado, 9,96 casos confirmados. A Amadora tem, à data de hoje, 8,54. Mesmo assim, embora os números já não sejam tão famosos quanto aquilo que já foram em emissões dos minutos pandémicos anteriores, se aplicássemos a Amadora o mesmo rácio por quilómetro quadrado de Lisboa, teríamos 239 casos confirmados. Mesmo assim, ainda longe dos 205 que temos. E, quanto a números é tudo, e sem mais demoras, eu chamaria para se juntar a nós o nosso convidado de hoje, Dr. António Carlos da Silva, Delegado de Saúde da Amadora. Boa noite. Ainda não está? Ainda não chegou. Bom, então, como não temos o Dr. António Carlos Silva, eu sugeria-vos que saltassem o alinhamento, vamos para os outros temas e quando tivermos o doutor, avançamos com essa parte. Sim, ele entra. Parece que já está. Já? Estou sim. Olá, boa noite. Boa noite. Viva, doutor, boa noite. Muito obrigado por juntar. Nós tivemos aqui um percalço na sua entrada, mas já cá estamos. Doutor, é um prazer tê-lo aqui hoje, até porque é uma voz muito importante a ouvir nos minutos pandémicos, que já vamos quase a chegar à 30ª emissão. Há um mês que estamos aqui todas as noites a olhar para os números e a tentar acompanhar um pouco aquilo que se passa por esse país fora e, sobretudo, na Amadora. E, embora o nosso objetivo, quando o convidámos para estar aqui hoje, fosse falar de outros temas, que vamos falar já de seguida, não podemos deixar de lhe perguntar como é que olha para este salto nos números que se verifica hoje na Amadora. Assusta-o? Acha normal? Enfim, qual é a sua opinião? Está dentro dos valores previstos. Acontece que nesses últimos dias temos feito um investimento grande junto dos colegas para notificar os casos no SINAV, que é o sistema que dá os dados para a DGS, que depois, todos os dias, são emitidos a nível nacional. Temos andado também a investir em testar maior número de pessoas e durante mais ou menos uma semana vamos ter certeza há um aumento um bocadinho acima do esperado, acima do que era índice
o que tem acontecido nos últimos dias, mas a semana, em princípio, voltamos ao ritmo previsto e normal. Portanto, não nos devemos assustar se nos próximos dias virmos este tipo de crescimento na Amadora. Sim, não é de assustar, é previsto, não há qualquer problema. Pronto, muito bem. Então voltamos ao tema da conversa, que foi o principal objetivo para falarmos consigo, que é, nós estamos a entrar na fase, enfim, ela já foi afirmada várias vezes, na fase planal desta pandemia. Estamos, em teoria, a entrar nos últimos 15 dias de estado de emergência, até porque parece que não haverá, pelo menos, para já, intenções de renovar este estado de emergência que vai entrar agora em vigor. As medidas vão começar a ser menos restritivas, ou pelo menos é a indicação que vamos tendo dos órgãos governamentais. Que conselhos é que pode dar, ou como é que vê este regresso vamos lhe chamar normalidade, que eu acredito que não seja uma normalidade absoluta, mas uma tentativa de aproximação a uma normalidade? Penso que estamos em bom caminho. Penso que estamos no Planalto, como foi dito, estamos a planar. Há oscilações no Planalto, que muitas vezes sobe e desce conforme alguns fatores que influenciam, mas temos que ir com calma. Temos que continuar a manter as medidas já preconizadas. Claro, quando se diz que vamos diminuir o aperto, estamos a falar de situações bem estudadas. Estamos a falar, por exemplo, nas fábricas de automóvel, estamos a falar em determinado tipo de atividade. É sempre bom pensar que daqui a algum tempo não vamos estar em situação de emergência, mas isso implica que nós a mantenhamos firme e mantenhamos apostados em cumprir o que a Direção-Geral da Saúde e os peritos que estão a supervisionar e a dar apoio vão-nos dizendo, porque já temos experiência que se passa nos outros países. Temos que ir com calma, nem ser otimista mais, nem ser pessimista, é ser realista com os números, ir estudando, ir aplicando, ir diminuindo o aperto, entre aspas, conforme os dados. Mas, doutor, mas vai eventualmente acontecer, agora quando as pessoas começarem a sair para ir trabalhar, haver mais movimento profissional e social, que os casos possam aumentar. O que eu lhe quero perguntar é normal nesta fase, nós, por exemplo, de um dia para o outro, termos num dia 200 casos novos e no dia seguinte termos 1000 e depois voltarmos a ter 500 e depois voltarmos a ter 700? Portanto, estes altos e baixos vão... Não, estamos a falar a nível nacional ou estamos a falar do município? Não, estamos a falar a nacional. É nacional. Os números assim na Amadora eram assustadores. Não, é normal que haja picos, mas não com tanta amplitude, como deve imaginar. Um dia só sobe um valor, no dia seguinte recupera, e depois tem que haver, nós dizemos que estamos mesmo a descer para o fim estamos em pico, ao contrário da subida, é quando começamos a diminuir sistematicamente os números de casos novos e a diminuir o número de mortes. Sim, mas mesmo assim, por exemplo, e temos o exemplo, agora estou-me a recordar, de Itália, que teve a descer e de repente subiu novamente e, entretanto, penso que já começou novamente a descer. Essas situações... Segundo consta, houve algumas razões, não é? Abriram algumas atividades rapidamente, não tiveram em conta... há os componentes que influenciam, a componente cultural, a componente os italianos são pessoas que gostam de conviver, como nós, gostam de ter a família, gostam de ter uma série de coisas, e não podemos esquecer que esse vírus
circula com uma grande facilidade e é muito agressivo. Uhum. Diga-me uma coisa, doutor. O que é que aconselha às pessoas agora quando elas começarem a trabalhar? Porque vamos ter atividades que vão começar a abrir e as pessoas vão ter que ir para a rua, vão ter que trabalhar, vão ter que, entre aspas, fazer-se à vida. Manter, dentro do possível, as medidas de afastamento social. Já não é assim tão apertado, manter as regras que foram definidas em termos de higiene das mãos, em termos de etiqueta respiratória e estar atento aos sinais que já foram ditos de febre, de tosse, dessas coisas todas e utilizar sempre a linha de saúde 24 sempre que necessário, utilizar informações dos seus médicos de família, solicitar informações, não estar a correr quando tem febre, tem ido logo para o hospital. Primeiro, utilizar a linha alternativa, que é a Saúde 24. Acima de tudo, mantermos aquilo que aprendemos ao longo desse digital. Muito bem. Uma última pergunta, ou quase uma última pergunta. Como é que tem visto a população da Amadora a viver perante esta situação? De forma colaborativa, mais remitente? Tem acontecido, a nossa população tem nos surpreendido pela positiva. Estava na espera que fossem menos colaborantes, mas tem surpreendido de forma positiva. Aliás, as forças de segurança têm-nos feito esse reporte, que as pessoas têm correspondido, têm estado atentos, quer nos supermercados, quer nas filas normais, mantêm a vigilância. Pronto, é isso que nós estamos à espera que continue durante algum tempo até vermos livre, entre aspas, da pandemia. E para terminar, que mensagem é que gostava de deixar ficar a quem nos está a ver nestes minutos pandémicos? É que nos tragam aquilo que já conquistamos. Continua a seguir as orientações da DGS, continua a investir na cultura de contactos, não ter os contactos sociais que nós tínhamos até o mês de fevereiro, esperando com calma o que vai acontecer e vamos manter em casa, porque isso é muito necessário. Doutor, eu tenho que lhe confessar que essa mensagem foi das mensagens que eu mais gostei de ouvir nestes minutos pandémicos e resume-se a essa frase: não estraguem o que já está feito. Acho que essa é a mensagem que é importante passarmos: não estraguem o que já está feito. Doutor António Carlos Silva, muito obrigado por ter estado aqui connosco, foi um prazer falar consigo e ficarmos a saber também qual é a sua visão sobre estes tempos estranhos que vivemos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. E pronto, e nós continuamos. Nós temos viagem. Sim. Pegando também precisamente nessas palavras, não estraguem, passamos para algo que contribui para que se estrague um pouco o trabalho que tem vindo a ser feito. Sim, porque temos recebido algumas queixas de munícipes que têm andado pela rua e que veem muitas vezes esta situação, ou seja, luvas e máscaras espalhadas pelo chão. E portanto queríamos deixar aqui um apelo para que as pessoas não façam isto. Bem, mas nessa imagem foi espalhada com jeitinho. Foi. Esta foi espalhada para a fotografia, nitidamente. Não, mas isso é uma realidade, porque ainda hoje eu presenciei isso, portanto podia ter tirado uma fotografia e trazer para aqui, não me lembrei. Mas presenciou o quê? As coisas no chão ou alguém a tirar? Não, coisas no chão, já estavam no chão. Era precisamente isso que eu ia perguntar. Não presenciei ninguém a fazer isso. Mas de facto acontece e queríamos deixar aqui um apelo para que as pessoas não façam isto, porque apesar de serem luvas descartáveis, não são para descartar no chão, são para serem colocadas no lixo, porque são resíduos. Embora a gravidade... Eu também gostei muito desta mensagem. Embora sejam as luvas descartáveis, não são para descartar. Exatamente. No chão, atenção. E portanto tenham isso em atenção. Depois... Desculpa, só fazer um pequeno parênteses. Embora não aumente o nível de gravidade, torna-se ainda mais ridículo quando se abandonam essas mesmas luvas ao lado de um caixote de lixo.
Exato. Eu por acaso, aquelas que eu vi hoje não estavam ao pé de um Mas caixote. eu vi hoje umas ao lado de um caixote de lixo. Era Pronto, só é mais ridículo. meter lá dentro. Exato, era só isso. Só. Portanto, o Jacinto já está aqui com o timing, portanto, vamos avançar. E eu vou já terminar, não se preocupe. Está como o Rui. O Rui está a picar lá atrás. Não, é só para deixar uma nota, já que hoje os números não foram muito agradáveis, e para deixar uma nota mais agradável, na próxima semana, se gostar de dançar, esteja atento à página Sim. da Junta de Freguesia da Falgueira Venda Nova, que vai ter aulas de dança. E então este é um projeto que se chama Toca a Mexer em Casa, é uma parceria desta Junta de Freguesia com a Associação Exit Dance, e pretendem disponibilizar todos os dias, através do Facebook da Junta, aulas de dança, e todos os dias da semana com um estilo diferente. Não, mas isto, eu peço desculpa estar a interromper, isto tem outras ligações. E eu não me vou adiantar muito a falar disto, porque eventualmente nós vamos ainda fazer uma segunda ronda com os presidentes de junta, e depois a presidente da Junta de Freguesia da Falgueira Venda Nova poderá falar disso, que é o projeto Escolinhas, que a Junta de Freguesia... a seguir. Sim, então pronto, então diga. Não, eu só ia dizer que esta iniciativa tinha ligações exatamente com esse projeto de escolinhas de dança que já existem na Junta de Freguesia, são promovidas pela Junta de Freguesia. Pronto, mas esperemos por novidades, mas de qualquer das maneiras fica aqui o convite, se gostarem de dançar e de aprender coisas novas, vejam o Facebook da Junta na próxima semana. Aulas de dança e aulas de educação física dos putos em casa vai ser um fartote, especialmente se for tudo ao mesmo tempo. Pronto, isso já não sei. E agora, imagino eu que era a Helena que queria falar do próximo tópico do nosso alinhamento, certo? Não? Era a morte do Luís Sepúlveda. Ainda desculpem lá, foi isso. Não, eu pensava que era já a lavagem das mãos. Não, sim, hoje, para além dos números não terem sido agradáveis, também tivemos a notícia de que o escritor Luís Sepúlveda morreu, vítima também da Covid-19. E só queria deixar este apontamento aqui porque realmente é um escritor, para mim, de grande importância desta contemporaneidade, digamos assim, porque também tinha ligações a Portugal e tem uma série de livros que nos remetem muito para o imaginário que ele conheceu a América Latina e todas as ligações políticas que ele teve, e é um autor que deve ser lido e que pode ser lido por pessoas de diferentes idades. Até os livros que ele tem escritos, que podem ser mais direcionados a um público mais jovem, devem ser lidos também pelos adultos, porque retiram sempre lições importantes para a vida. E queria deixar aqui esta nota e este reconhecimento ao Luís Sepúlveda, que é realmente um dos escritores, para mim, de eleição. Não, e antes de irmos para o final, eu também queria deixar aqui uma nota que ainda não tínhamos falado nela. É que, e isto a propósito, e lembrei-me agora a propósito das aulas de dança e de projetos escolinhas da Junta de Freguesia da Falgueira Venda Nova, e que tem a ver com, muitos de vocês que nos estão aqui a acompanhar sabem que tem havido, através da Associação Amadora Passado, Presente e Futuro e o Teatro Passagem de Nível, há vários anos vem a desenvolver um projeto que teve início e que ainda se mantém no Teatro Barraca, com textos do Hélder Mateus da Costa, que se chama Os Encontros Imaginários. Os Encontros Imaginários são textos escritos pelo Hélder Costa, como eu acabei de dizer, e que sentam à mesma mesa personagens da nossa história. E nós temos feito esses encontros imaginários todos os meses, 15 em 15 dias, numa quinzena é na Biblioteca Municipal Fernando Pizarro Santos, na outra quinzena é no Auditório de Alfornelos do Teatro Passagem de Nível. E andamos nisto há 6 anos, ou 7 anos, já perdi a conta. E, entretanto, os encontros imaginários foram também confrontados com esta nova realidade em que é complicado, se não impossível, voltar a ter os encontros imaginários, pelo menos nos tempos mais próximos. E foi lançado o desafio, aliás, uma ideia que só não foi melhor por não ter sido minha, foi do Luís Festas, obrigado Luís, que desafiou porque é que não fazem os encontros imaginários online. E o desafio foi lançado, foi aceito, foi proposto ao Teatro Passagem de Nível e também foi aceito. E na próxima quarta-feira, dia 22, vamos ter a primeira sessão online e em direto dos Encontros Imaginários.
escolhemos para o primeiro encontro imaginário desta nova era, a era digital, o primeiro encontro imaginário que foi feito tanto na Barraca há 10 anos como na Amadora há 7, que é o encontro e a conversa entre António de Oliveira Salazar, Humberto Delgado e a Soror Mariana. Vai ser no próximo dia 22, às 21 horas, portanto, uma horinha antes dos minutos pandémicos, vejam os encontros imaginários. Muito bem. Pedro, acho que agora finalmente é o teu tema. Por isso é que ele queria acelerar a coisa. Afinal, não, por acaso não. Lembrei-me depois da Helena falar das escolinhas. Então, nós despedimos já e fechas tu, é isso? É indiferente. Basicamente vou meter só aqui um bocadinho de humor na coisa. Muito se fala em lavar as mãos. Desculpa, mas por falar eu meter humor na coisa, não, porque os encontros imaginários, mais humor que aquilo não pode haver. Sim, mas agora, voltando ao mundo real, porque esse já entra dentro da fantasia, se puder ser, não é? Muito se fala em lavar as mãos, mas não se esqueçam do resto. Já agora, e se o Rui conseguir puxar a imagem um bocadinho mais para baixo, já agora não se esqueçam, por exemplo, de lavar os pés, ou será que ainda é para continuar só a lavar as mãos? Pronto. Apenas um apontamentozinho para desanuviar um bocadinho a coisa de um dia que não foi propriamente bom, a vários níveis, e porque o tempo voa, eu da minha parte, até amanhã, fico já por aqui. Eu só queria agradecer ao Pedro por ter trazido esta dica, porque realmente as pessoas esquecem-se de coisas essenciais, de como lavar os pés, ou como deitar as luvas e as máscaras que usam no lixo e não no chão. Até amanhã, boa noite e fiquem em casa. Eu vou despedir-me de uma maneira diferente e não vou utilizar a frase final que costumo utilizar sempre. Vou dizer boa noite, até amanhã e não estraguem aquilo que já conquistaram. Minutos Pandémicos.